Terapeuta do futuro no ramo empresarial. Pois é, quando se fala de empresarial, dá a impressão de empresas grandes, né? Como é que chama? Não é multidimensional, estou tão acostumada com multidimensional, as empresas que não são do país. Multinacionais. Multinacionais. Eu estou tão acostumada com multidimensional. Quando a gente fala de algo no ramo empresarial, como é que soa para você? Será que são só as multinacionais? Será que são as empresas grandes do país? Será que ramo empresarial é só para big empresas? Ou o ramo empresarial são para todos nós? Né? Nós que somos profissionais liberais, nós que somos profissionais individuais, nós que temos empresas com 2, 3 funcionários, isso também é ramo empresarial, não é, professor Jonas? Exatamente, e tem muitas pessoas que, às vezes, estão num ramo e, de repente, ele quer mudar de ramo. Mas ele fala assim, eu não posso largar de uma coisa para ir para outra, né? Então, ele fica com o pé em duas canoas. Há essa possibilidade? Claro que há essa possibilidade, desde que ele consiga controlar as duas até ele tirar o pé de uma canoa e seguir na outra. E assim segue a humanidade. Mas claro que, antes disso, nós queremos chamar a nossa vinheta da Segunda Quântica e já já estamos de volta. Você é empresário? Você é modulador? Você é terapeuta? Nós falamos a semana passada aqui a respeito de profissões que estão se brotando assim, ó. São profissões que estão cuidando de empresas, de vendas, por exemplo, de imobiliária. Imagine um pet. Profissões cuidando dos cachorros que estão ali, dos animaizinhos que estão ali, para que quando a pessoa chega, esse cachorrinho, esse periquito, esse gatinho está totalmente já limpo de intempéries multidimensionais que realmente ativam neles e deixam eles tristinhos. Por quê? Porque às vezes se separou da mãe, do pai, e assim segue a humanidade nesse segmento. A gente sabe que isso é normal acontecer no mundo deles, né? Mas o que fazer? Pessoas que trabalham com estética, dona Flávia, será que dá para trabalhar e fazer a coisa proliferar no meio quântico? É isso que nós vamos ver. Exatamente, era isso que eu estava tentando trazer aqui, né? O ramo empresarial não é só indústria, é também serviços, né? Assim como cabeleireiros, olha só. E hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial aqui, que não é cabeleireiro, mas que vai tratar aí também deste ramo, né? Ele até falou, eu sei que você cuida aí dos seus cabelos, né? E por quê? Porque a pessoa que trabalha com aquilo, né? Eu trabalhei com uma época com óculos, então eu olhava, parece que todo mundo usava óculos. Trabalhei muitos anos no ramo de moda, então você faz um raio-x da pessoa relacionado àquilo. E por aí vai. Quando você está grávida, você vê muitas grávidas. E quando se trabalha aí no ramo de cosméticos para cabelo, você vai observar cabelos, né? Então, hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial para falar aqui desse setor, né? No ramo empresarial. Dá para ser terapeuta do futuro no ramo empresarial? Claro que dá. E nós vamos trazer essa pessoa que é muito especial, faz tempo que a gente está prometendo uma live com ele, e hoje chegou o grande dia. Traz para cá, professor Jonas. Seja muito bem-vindo, meu querido Renato Neves. Seja bem-vindo. Quanta espera, né? Nossa, meu Deus, eu estou muito satisfeito demais. Obrigado, muita honra estar aqui com vocês, receber esse convite maravilhoso. E eu estou aqui realmente para trazer como é a visão quântica no mundo empresarial, né? Na minha visão também, né? Então, o meu nome é Renato Neves, eu sou terapeuta holístico e modulador quântico desde 2020. Por quê desde 2020? Eu sou empresário,
desde o ano 2010 no ramo de cosméticos para salão de beleza, cosméticos profissionais. Duas empresas, não posso falar o nome, mas duas empresas de renome nacional e internacional também. Então, desde 2010, eu e a minha esposa, nós somos empresários nesse ramo de cosméticos, distribuindo cosméticos para salões de beleza aqui de Juiz de Fora e região. Tá? E desde 2010 até na pandemia, eu já vinha fazendo um trabalho de busca, né, saindo um pouco do ramo empresarial, esse trabalho de busca de autoconhecimento, de autorrealização, e a gente entende um pouco esse processo de autorrealização, que é um processo eu entendia na época, né, que era um processo de buscar dinheiro, de buscar só o fator financeiro. E aí, muitas das vezes, eu caí num processo de ansiedade, até num processo de depressão, e depois foi preciso vir o advento da pandemia para eu poder me autoconhecer, para eu poder restaurar aquela consciência que eu já vinha buscando há muito mais tempo. Né? Eu sou filho de benzedor, daqui perto de Lima Duarte, Minas Gerais, aqui pertinho de Juiz de Fora. Meu pai já desencarnou, mas eu peguei muita coisa dele, muito aprendizado, a gente conversava muito. Então eu falei, eu preciso, não é seguir padrão, mas eu preciso seguir aquilo que meu pai fazia, porque lá em casa sou eu que fui para essa área holística, né? Então, a partir de 2019, mais ou menos, eu já começava a buscar esse processo de autoconhecimento e eu encontrei a física quântica, né? Que ela me deixou um pouco de lado aquelas crenças religiosas, né? Que nada pode, seguir, né? Igual naquela charrete que a gente vê passando na rua, só seguir em frente, não pode olhar para o lado. Assim, então, eu tirei o véu, eu desvendei, eu tirei o véu da ignorância, eu tirei os véus da insensatez, da ansiedade, da depressão, e aí eu vim buscar no mundo holístico como que eu vou dizer para vocês? Uma felicidade plena. Por quê? Não pelo ego, mas é porque eu consegui sair daquele processo de ansiedade, depressão, por um processo mais feliz e harmônico, de paz, de luz, sem remédio, sem medicamento, sem nada. Só no processo de radiestesia, que foi por onde eu comecei, né? Que foi a base. Aí veio a física quântica, e depois, em 2020, eu comecei a seguir esse casal quântico. A Flávia ainda tinha cabelos pretos, né? Então, eu comecei a seguir esse casal, fui seguindo, mas só em 2021 eu tomei a decisão de adquirir esse equipamento maravilhoso, essa máquina, né? Esse equipamento multidimensional, que acessa campos informacionais e onde acessou também a minha plena felicidade em estar ajudando também pessoas, não só a mim. Porque de onde eu vim, eu posso trazer também pessoas, né? Então, por isso é que eu falo, muitas pessoas perguntam, mas você fez a transição de carreira? Não, eu não fiz a transição porque eu não fechei ciclo, né? Porque fechar ciclo inclui também você fechar padrões, você fechar, tipo fechar o trânsito, né? Então, você fechou para aquilo ali. Não, nós ainda continuamos com a nossa empresa de cosméticos, eu faço toda a modulação da minha própria empresa na Morphos, no equipamento. Se tiver alguma campanha, por exemplo, eu faço na Morphos, eu vejo se é o melhor preço, é a melhor campanha, eu potencializo, eu estimulo no equipamento, né? Então, desde quando
eu adquiri o equipamento, depois eu passei a trabalhar também em empresa, porque nós entendemos como empresa é um conjunto de consciências. Empresa não é somente o CNPJ. A empresa, ela influencia também como consciências, e ali é um conjunto de consciências que manifesta certas realizações. Fazem aquele conjunto também de manifestações e, positivo ou negativo, essas consciências, elas coexistem e elas transformam não só em experiências, mas também elas moldam as realidades, né? Então, eu passei também a modular outras empresas. Então, deixa eu só pegar o meu roteiro aqui. Então, a empresa, se a gente pegar no dicionário de significados, a empresa ela é uma organização que ela realiza um conjunto de atividades, né? Atividades econômicas com diversas finalidades, entre elas comerciais, industriais e por meio da produção e venda de bens ou serviços, né? Mas o que é uma empresa quântica? Uma empresa quântica, ela é a mesma coisa de uma empresa também, de uma organização que realiza esse conjunto de atividades econômicas, porém, existe a compreensão de que toda e qualquer manifestação, seja ela positiva ou negativa, depende daquilo que foi implantado, depende daquilo que foi implantado ali na empresa, ou seja, consciências geram uma energia, geram uma vibração e também geram uma frequência. E tudo isso geram sintomas, seja ele positivo ou negativo. Mas na visão holística, não se trata só a empresa, né? O que está sendo tratado é um conjunto de consciências que ali estão. Então, a empresa vai bem ou vai mal, né? Então, nós também não podemos nos esquecer. Nós não podemos esquecer que uma empresa, apesar de ter consciências, as empresas também têm vibração. Qual é a vibração dessa consciência, né? E aí fica a pergunta, né? Fica o questionamento. O que a minha empresa está vibrando? Isso é muito importante. Qual que é o ambiente? Será que esse ambiente ele é a favor ou esse ambiente também ele é o contrário? Porque nós não podemos pensar na empresa. Porque hoje em dia tem muita gente brincando de ser empresário. E ser empresário hoje, em especial, principalmente no nosso país, não é aquele mar de rosas, igual a gente conhece. Eu entendo de leis, eu conheço as leis, eu conheço os impostos. Então, não é simplesmente chegar e abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa, é muito fácil abrir uma empresa. Mas o que está por trás desse ramo de atividade, né? Por outro lado, nós temos 2 mestres, né, que nos ensinam muito. Um deles é o Ivan, o criador da Morphos, né? E nós precisamos ter aí a frequência, né? Nós precisamos ter a viabilidade, né? Esses 3 pilares, né? Nós precisamos também ter a energia para quê? Para empreender, para abrir uma empresa, para essa empresa ela tomar a sua rédea e ter sucesso, seja lá em qual ramo de atividade for. E tem outro mestre também que nos ensinou muito, Nikola Tesla, energia, frequência e vibração. Eu junto esses 2 ensinamentos desses 2 mestres aí, do Ivan e do Nikola Tesla, porque tem tudo a ver. Se eu abro uma empresa, eu preciso ter energia, eu preciso ter a frequência, quer dizer, a sintonia, né? E eu preciso também vibrar, eu preciso ter o sentimento que eu quero aqui dali. Para que eu quero isso? Na época, para que eu quero abrir uma empresa de cosméticos? Né? Então, eu não me lembro da época por que foi em 2010, né? Mas eu me lembro que na época, eu queria ganhar dinheiro. Eu abriria uma empresa hoje? Não, não abriria.
empresa desse porte, não. Mas hoje eu também sou uma empresa, porque a empresa não quer dizer que eu tenha que ter funcionários, não, que eu tenho que ter um espaço aberto, uma loja. Não, isso não é empresa. Eu sou empresa, vocês também são empresa, né? Mesmo que individual. Então, mesmo sendo individual, sem um local próprio, sem uma loja, sem um ponto de produção, sem funcionários, sem nada, mesmo assim, nós somos uma empresa. E o que eu quero levar para o público do meu conhecimento? Isso é ser empreendedor, isso é empreender. Porque empreender não é simplesmente eu pegar, postar e falar assim, eu estou vendendo terapia. Não, não é só isso. Existem muitas coisas por trás disso que nos faz reconhecer que muitos de nós ainda estamos longe de ser verdadeiros empresários. Eu quero fazer uma pergunta para você. É o seguinte, eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo, ele vai falar, mas terapeuta no futuro no ramo empresarial, né? Será que empresário pode ser o terapeuta da sua própria empresa? Né? São perguntas que a pessoa vai fazendo para ela. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, no mínimo curioso, né? Curioso. Hoje eu sei que você já é um terapeuta com uma vasta gama de conhecimento. A gente sabe que você é um profissional muito competente, né? Que sabe o que faz e quando coloca a mão no que tem que fazer, com certeza os resultados vêm. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, para ver a reação do povo que está em casa, por exemplo. Né? A primeira vez que você ouviu falar, por exemplo, que a sua empresa, seu CNPJ ali, tinha chácara, como que foi isso dentro de você, mesmo tendo conhecimento terapêutico? Pois bem, eu já havia estudado chakras há algum tempo atrás, antes mesmo de ser empresário. Eu já havia feito yoga também, né? Já praticava algumas vezes meditação. Então, eu tinha algum conhecimento, mas que o ambiente, que a empresa tem chakras, eu aprendi isso aí realmente, posso falar, no curso da Fabiola, reprogramação de ambiente. Estou até com a apostila dela aqui, ó. Que foi um dos melhores cursos que eu fiz. Estou de parabéns por vocês terem lançado ela. Bom, não estou fazendo propaganda, mas o que é verdade tem que falar, né? Então, eu não sabia, Jonas. Eu sabia que somente nós, seres humanos, os animais também, eu sei que tem, né? Algumas energias, né? Que a gente chama de centros energéticos também, né? Mas o ambiente, né? A empresa, eu não sabia. Hoje eu entendo, porque certas emoções, certos sentimentos incrustados ali na empresa, o sócio está assim, o funcionário está assim, os clientes estão assim, o faturamento cai, assim, pode ter a ver com chakras. Pode ter a ver. Ele está equilibrado? Ele está hipoativo? Ele está hiperativo? Como é que é? Ele está 0%, ele está 150%, 100%? Porque tudo isso é possível fazer na modulação. Tudo isso é possível analisar, porque eu faço isso também, né? Aqui na modulação. Então, quando eu entro uma empresa para eu tratar, seja com 10, 20, ou somente um funcionário, alguma coisa, não importa, eu vejo ali aquele conjunto de consciências que eu já falei para vocês, que geram uma vibração. Aquela vibração ali é também um conjunto energético. E esse conjunto energético, quando os chakras fazem parte, eles fazem parte. E muitas das vezes, não importa qual chakra está mais dominante ali, né, na empresa, porque é um chakra que é dominante ali, não é verdade? É um chakra só que é dominante. Então, ele tá girando muito rápido, ele está equilibrado, ele está girando muito devagar, está hipoativo. E nesse chakra, é como a gente, isso acontece com a gente. Como é que está o meu chakra? O chakra frontal, por exemplo, eu estou tendo muito pensamento negativo, o chakra vai estar desestabilizado, vai estar desvitalizado, vai estar desarmonizado, desalinhado.
Na empresa também é a mesma coisa, né? Então, é por isso que é importante, na modulação, a análise e o mapeamento serem muito bem feitos, porque não se pode tratar um efeito sem saber a causa. Não se pode tratar o efeito sem saber a real causa. Por que eu não estou faturando bem? Por que caiu? Será que aí a gente coloca a culpa, né? A culpa no mercado, a gente coloca a culpa no fulano, no ciclano, que não está indo bem. Mas vai ver, o mercado está bom. Né? Muitas das vezes o mercado está bem, então o problema não é do mercado. Porque no meu trabalho funciona assim, o problema às vezes não está no mercado, o problema às vezes está no funcionário. O funcionário que às vezes está naquela vibração, e ele às vezes está na área comercial, ele está naquela vibração baixinho, 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 e isso vai influenciando, que eu chamo aqui na modulação, na minha visão, tá? Eu chamo aqui de efeito dominó. Porque um vai derrubando o outro. Um vai derrubando o outro. Então, gente, é muito importante, quem estiver me ouvindo, se tiver um chakra desalinhado, é possível ocorrer outros fatores, outros sintomas, não só na empresa, mas no seu ambiente, em você também. Se o problema é espiritual, ele vai atingir o campo energético, ele vai atingir o biofísico, ele vai atingir também o campo emocional, mental, né? Até porque o nosso último campo de manifestação é o físico. Se eu sinto, por exemplo, um ataque cardíaco, se eu sinto um coração mais acelerado, se eu estou mais ansioso, se eu estou mais trêmulo, assim, é o que é? Aí a gente analisa a causa. Pode ser espiritual, pode ser mental, pode ser um chakra que esteja desalinhado. Então, a empresa funciona da mesma forma do que uma pessoa. Porém, a empresa não é uma pessoa. É um conjunto de consciências que ali manifestam essas experiências, né? Travou? Não travou, não. Tá. Não. Pode... alguma pergunta, professor Jonas? Não, realmente, quando você vai tratar uma empresa, por exemplo, além desses chakras, quais são outros aspectos que você também vê para que o pulmão esteja bem, o coração esteja bem, o rim esteja bem, né? Porque realmente essa consciência, ela tem pulmão. Aí você vai falar, meu Deus, árvore tem pulmão, árvore tem coração, árvore tem todos os chakras. Aí tu não vai falar assim, não, vou sair dessa live agora, o professor Jonas pirou de vez. Gente, por isso que a gente fala. Abra os corações. Abra os corações, porque, gente, mentalize você que tem um terreno, X, e esse terreno tem, por exemplo, uma escritura. Se a pessoa vender metade e for 2 escrituras, vai bipartir. Ali vai ter 2 chakras. Antes tinha 1, agora tem 2. Cada parte. E se partir de novo, e assim sucessivamente. E a quântica funciona assim. Não importa se é um pedacinho assim, mas o todo está contido ali. Então, quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, isso que o Renato Neves está trazendo para nós aqui é uma coisa muito grandiosa, tá? E vou dizer uma coisa para você que está em casa, você pode falar para todos os empresários que você, até o Renato pode dizer, confirmar ou não, né? Mas você pode dizer para todos os empresários que você conhece, não tem mais volta. Esse conhecimento não tem mais volta. Aquela pessoa que não se adequar, os tijolos e expurgos da humanidade que foram limpas, vai cair nele. Entende isso, gente? Então, todos nós limpando, todo mundo fica limpo e a coisa flui, que é uma maravilha. Mas, assim, por exemplo, o que mais você pode usar, além dos chakras, para poder acertar, eu acho que o coração da empresa, eu não sei se seria isso, tá? O caixa da empresa. Muito bem, vamos lá então. Eu utilizo aqui, posso falar? Liberou aí? Tá.
Pode falar, Renato. Posso falar? Tá. Pode. Então, eu utilizo aqui um método, né, que eu mesmo criei, e é muito bacana, porque, como eu falei anteriormente, a gente não pode tratar um efeito sem conhecer a causa, né? Não se faz omelete sem ovos, né? Esses jargões. Então, a gente não pode tratar um efeito sem a causa. Então, o que a gente tem que avaliar na empresa? Eu avalio, primeiramente, se existe a permeabilidade, né? O que é permeabilidade? A porcentagem de permeabilidade, né? Aquela atividade que está ali da empresa. Qual que é a permeabilidade daquela empresa? Será que aquela empresa ela foi feita para isso mesmo? Né? Os próprios números, né, de CNPJ, de inscrição estadual, cada número tem uma vibração. Né? Então, eu retiro ali, eu extraio até índice de CNPJ, eu extraio até índice, até frequência. Eu falo aqui frequência operante, né? Qual que é a frequência operante desse CNPJ? Né? Ela está negativa, ela está positiva, ela está equilibrada, como é que ela está? E nisso, de permeabilidade, para quem não entende ainda o que é permeabilidade, é a mesma coisa que conexão, é a mesma coisa que ressonância também, né? Eu vou falar muito em permeabilidade, conexão, ressonância, que são sinônimos parecidos. Falo muito ressonância também. Então, qual que é a ressonância, por exemplo, dos sócios com a empresa? Porque às vezes tem sócio, tem a pessoa que ali está na sociedade, ela está ali por estar, está ali para completar lugar. Mas muitas das vezes isso atrapalha o negócio também. Né? Então, o sócio ele tem que estar inteiro, ele tem que estar inteiramente para a empresa. Tem sócio que é investidor, só vai lá para pegar o dinheiro. Isso é ruim também, porque muitas das vezes a empresa não vai para frente porque aquele sócio ali, ele está vibrando numa frequência diferente daquelas outras pessoas que estão indo ali todos os dias trabalhar. Está focada, né? Então, essa empresa com certeza terá problemas futuros. Com relação ao ambiente, eu avalio também o ambiente, porque quando a empresa se instala em um determinado local, o que aquele local traz? Quais as consciências que estão ali? Não vou falar entidades, que senão a gente entra em crença, mas vamos falar de consciências, né? Quais as consciências que estão ali? Será que elas são a favor ou elas são ao contrário dessa atividade daquela empresa? Né? Tem energia espiritual ali, tem memória de parede, tem memória do ambiente. Né? Então, como estão os sócios? Qual que é a permeabilidade dos sócios? Como que eles estão? Como é que está a vitalidade deles? Emoções, sentimentos. Então, tudo é avaliado. Né? Até o temperamento dos sócios, eu avalio também, eu analiso. Qual que é o temperamento? É colérico? É sanguíneo? É melancólico, é fleumático, né? É quente, frio, seco e úmido, né? Esses 4 temperamentos, eu avalio o sócio. Cada sócio, eu faço essa análise justamente para saber quem está vibrando mais negativo, mais positivo, porque, de repente, o colérico, se ele ficar na parte financeira, você mata ele. Né? O sanguíneo, se ele ficar de repente, também na parte administrativa, você vai matar. Porque não é do colérico ficar na parte administrativa. Colérico é vendas. Sanguíneo, geralmente são mais controladores. Melancólico, fleumático, mais é para essa parte administrativa, financeira, que gosta de tudo de planilha, tudo organizadinho. Esses são os melancólicos, os fleumáticos. Então, tudo isso é analisado também por ressonância, permeabilidade. Eu analiso também escala Hawkins. Não sei se já ouviram falar. A escala Hawkins dos sócios, em qual estado de consciência cada sócio está vibrando. Qual que é a sintonia, qual que é a frequência que eles estão com esse estado de consciência? Eles estão na coragem? Eles estão no medo? Eles estão na vergonha? Né? Eles estão naquele estado de consciência onde tudo é vibração negativa? Então, qual que é a permeabilidade
de cada sócio ou de cada funcionário com determinada função. Às vezes um funcionário está vibrando muito negativo, está influenciando outros funcionários, influencia na venda também. Então, de repente, ele está no lugar errado. Aí, por isso é que é importante também analisar cada funcionário. Lógico, se a empresa for grande, a gente tem que fazer um trabalho aí bem profundo, né? Bem mais profundo. Mas existe método para isso também, né? Então, a empresa também tem um código, como eu falei, tem o CNPJ, tem inscrição. Então, cada número ali do CNPJ, existe uma vibração para esse número. Para quem trabalha com numerologia, vai entender isso. Cheio, né? Quem trabalha com vai entender. É um prato cheio. Vale ressaltar também aqui, né, Renato? Uhum. Imagine uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso daí. Ele vai falar assim, meu Deus, mas vai ver qual funcionário tem ressonância com a empresa, e aquele funcionário que está com 30% de ressonância com a empresa, eles vão mandar embora? Você está me perguntando? Deixa ele responder. Gente, é importante essa resposta que o Renato vai dar para você. Entendi. Você vai perceber que é uma resposta totalmente diferente do que você está pensando. O que você faria, Renato? Então, veja bem, quando um funcionário... Eu tive alguns exemplos aqui, mas antes, deixa só eu fechar essa questão aí da análise e mapeamento, só para as pessoas entenderem como é que funciona, tá? Que aí eu já volto nessa pergunta sua aí, tá joia? É rapidinho. Então, a análise e mapeamento das causas, das origens, né, dos desequilíbrios, dos problemas, seja lá o nome que a pessoa dê, das disfunções, doenças. Então, quais são os problemas dessa empresa? Então, para tudo existe a permeabilidade, a conexão, a ressonância, mas a ressonância com o quê? A ressonância com tudo isso que está vibrando lá. Que a pessoa, ela vem até você, até o terapeuta, para resolver o problema dela. Mas, para isso, eu preciso saber quais são os sintomas, né? Então, qual que é a vitalidade geral, a vitalidade dessa empresa hoje? Está 30%, está 40%, 50%, está 80%, está 10%? Eu já peguei empresa aqui com 10%, quase falindo, né? Eu já falei aí da vitalidade aí dos sócios, né? Então, a gente analisa tudo isso, qual que é a frequência vibracional dessa empresa, né? Então, avalie também cada campo vibracional, que eu chamo de campo vibracional multidimensional, que eu trabalho aqui com 5, né? Que é o espiritual, que eu já falei que quais as consciências, as entidades, né? Se a empresa ou se aquele conjunto de consciências que está ali tem relação com obsessores, se tem auto-obsessão, se tem magia, se tem contratos, pactos, laços, amarrações, se tem tudo isso. Então, tudo isso é analisado. O que é o mental e o emocional? Quais são os pensamentos, né? Os comportamentos, os padrões, as emoções e os sentimentos que existem ali, né, naquela empresa. Os padrões energéticos, né? Nós já falamos dos chakras, e principalmente também qual é o elemento da empresa. Nós falamos do vórtex, né? Nós falamos do chakra, mas existe um elemento também da empresa. Qual é ele? É terra, água, é fogo, é o ar, é o éter. Qual é o elemento que está moldando aquele ambiente? Ele está negativo, ele está positivo? Então, tudo isso também é analisado, né? O campo áurico da empresa, o campo biofísico, que é o próprio ambiente, que eu já falei. Muitos funcionários, às vezes, sentem muita dor de cabeça, sentem muitas dores pelo corpo, desânimo, falta de foco, aquele vendedor que não vende, aquele vendedor que está ali prostrado, procrastinando. Então, tudo isso tem uma razão. Por que está ali? E outra, eu já peguei muitas empresas aqui que estavam com mau funcionamento por causa de energias telúricas, tá? Por causa de problemas no subsolo, linhas de Hartmann. Eu peguei muito problema aqui com linhas de Hartmann, pontos telúricos, né? Veias de água, gás radônio. Não sei se alguém já ouviu falar em gás radônio. Ele chega até a superfície em forma de polônio e frâncio. Só que o frâncio ele é muito mais raro, né?
dentre outras anomalias, fontes externas, né, radiações externas e também radiações internas do próprio subsolo, né? Você perguntou, professor Jones, a respeito do funcionário. Deixa eu contar aqui rapidinho, eu tive uma empresa aqui, eu não posso falar o nome, são duas empresas, na verdade, aqui. Então, uma empresa, 1 ano e meio atrás, eu tinha pego a morfo, já estava com a morfo já. Eu avaliei que existia uma funcionária apenas, uma funcionária, que estava com 10% de ressonância com a empresa. Veja bem, há 1 ano e quase 2 anos atrás, eu já fazia esse trabalho. Há 2 anos atrás, eu já fazia esse trabalho. Olha, essa está anotado, está aqui, está no PDF aqui que eu mando para o cliente a avaliação, né, a análise e o mapeamento. Está anotado. 10%, você vai ficar com ela? Ou você quer que eu faça um protocolo, que às vezes funciona. Eu monto um protocolo, desenvolvo, para ela ficar mais harmônica e ela ter mais conexão com a empresa. Fiz o protocolo, esperei 15 dias, 30 dias, nada. Está 10%, mesma coisa. Ah, Renata, eu vou ficar com ela porque eu gosto dela, já frequenta a minha casa. Tudo bem, está anotado, né? Aí, há 3 meses atrás, essa funcionária levou ela na justiça, sem razão nenhuma, e deu problema. Inclusive por outras questões também que eu não posso divulgar aqui, né? Então deu problema. A gente até imagina, né? Que começa a frequentar aquela coisa e tal e coisa. Bom, aí consiste a problemática, porque você já tinha detectado aí, com certeza. Mas muitos casos são possíveis de reversão, certo, Renato? Certo. Tudo é possível, né? Porém, nem tudo eu posso provar, né? Exatamente. Nem tudo. Tudo é possível. Por exemplo, é uma escolha. A gente deixa claro, né? Que a pessoa pode escolher. Pode falar. Existem essas energias, existem esses problemas. Mas você está prevendo o futuro? Não, é probabilidade. Ninguém prevê futuro. Eu não prevejo futuro, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho amorfos, eu tenho a radiestesia, eu tenho amorfos. Então, aqui eu trabalho com probabilidade. Qual que é a probabilidade dessa funcionária te dar problema? 90%. Certo? 90%. Eu não estou prevendo o futuro, eu estou te dando eu estou fazendo uma conta para você. Então, existe 90% de chance dessa pessoa te dar problema. Eu não faria. Renato, você contou uma coisa bem interessante para a gente aqui nos bastidores, que você faz grupos de empresa. Esse eu ainda não tinha ouvido, tá? É o primeiro que eu vou ouvir aqui. Conta para o pessoal, como é que funciona isso? Você fala grupo de tratamento? Do grupo de tratamento de empresas, é isso que você me falou? Não, eu faço de pessoas, né? Mas tem, no meio dessas pessoas, tem empresários também, né? Tem empresários, tem. Inclusive, de sexta-feira vai começar um, que é de 21 dias que eu faço. Quase todos os meses eu faço esse grupo de tratamento, né? Mas serve também para as empresas. No entanto, eu peço até, inclusive, para quem tem empresa, para passar o CNPJ, o nome da empresa, o contrato social, não, CNPJ, como é que chama? O endereço da empresa, né? E eu peço também para mandar uma foto, né, da fachada da empresa. Eu costumo fazer a modulação, eu coloco o nome, CNPJ, eu coloco todas as informações possíveis para não ter problema, mas principalmente a foto. Com a foto, a gente, como modulador, na minha visão, eu capto muito melhor essas energias sutis do que só simplesmente o nome e o endereço ali. A foto, ela tem tudo. Ela tem tudo. É só dar uma limpeza ali, fazer uns recortes, deixar só mesmo não pode ter poluição, né? Poluição, assim, visual, né? Mas você me perguntou anteriormente... Você estava me contando também um caso, traz um caso para a galera aqui, porque é gostoso, né, quando traz um exemplo. Você estava falando para mim que você faz modulação nos salões de cabeleireiro. Conta um caso para a gente.
Então, eu vou contar um agora, que é um salão de referência aqui, chama, não sei se tem alguém de Juiz de Fora aqui, chama Salão Rema, ela me autoriza a falar, porque o resultado foi tão bom que ela até fez um vídeo, mas ela não me mandou ainda. Então, ela me procurou dizendo que o salão ela tem 25 funcionários, 25 pessoas, né? Acho que 15 cabeleireiros, é muito grande o salão dela. E ela me chamou para fazer um trabalho onde os funcionários, os sócios, estavam todos chegando todos os dias na empresa, chegando muito desanimados, né? Sem ânimo, e atendendo os clientes de qualquer jeito, de qualquer forma, e muitas dores de cabeça, dor no corpo, tudo. Então, assim, na minha avaliação, eu chamo aqui de análise e mapeamento dos campos vibracionais, que essa é a minha modulação, seja para pessoa, para empresa, animal, seja para que for, tá? Então, eu analisei que nesse local, lá são 2 locais, são 2 casas, as 2 casas são delas, né? Das empresárias. Então, nesses 2, uma casa, deixa eu lembrar aqui, um local passava uma linha Hartmann. E eu avalio não só uma vez, tem linha Hartmann, beleza, vou fazer tudo agora. Não, eu volto, avalio de novo, analiso, eu volto toda, porque isso é muito sério. Modulador que é sério, a gente trabalha com vidas. Olha só, você dá uma informação dessa para uma pessoa, é igual uma pessoa quando vai no médico, o médico fala que ela está com câncer. O mundo desaba na hora para a pessoa. Então, a gente tem que ter forma para falar, tem que ter técnica para falar. Tudo isso. Por quê? Senão você assusta a pessoa. O que é linha Hartmann? Eu nunca ouvi falar, calma. Isso aí é uma anomalia que existe no subsolo. São linhas magnéticas que dá para consertar. Você vem aqui tirar? Não, eu não tiro. A gente altera a frequência, né? Aí eu verifico, analiso qual é a frequência operante do local. Qual que é a frequência que está operando lá? É tantos hertz, por exemplo. Aí eu vou lá, vejo no pêndulo, na radiestesia, ou na Morphos também, que é mais eficiente e rápido também. Qual é a frequência que eu posso manipular aquela outra frequência ali? Então, eu pego essa frequência e coloco aqui, como é que eu faço? Aí eu rastreio o índice, faço rastreamento da frequência, funciona. Depois eu meço ressonância, né, que é a conexão, e ali vai sumindo. Mas para isso eu preciso de um prazo. Geralmente são 90 dias de tratamento. 90 dias. Porque eu não consigo fazer todo esse trabalho assim, do dia para a noite. Pode ser que funcione em uma semana? Pode. Pode ser que funcione em 30 dias? Pode. Mas o meu protocolo aqui é de 90 dias. Tá? Aí eu fui, né? Fiz essas medições. Tinha outras coisas também. Tinha questão espiritual, principalmente magia negra. Essa foi bem pesada, essa. Porque eu falo pesado, porque foi magia mesmo, provocada mesmo. Não foi. A pessoa foi na outra pessoa para fazer e realmente aí já tem que entrar com um trabalho de apometria, né, para fazer, são vários dias, vários retornos, né, de apometria e bem pesadinho, tá? Deixa eu até esclarecer para o pessoal aqui. Então, foi intencional consciente. Intencional consciente. Isso. Eu tenho gráficos para isso aqui e foi analisado nos gráficos que é intencional consciente, só que eu não falo quem é, né? A gente até sabe. Porque a Morphos é assim. Quando você entrou no campo para testar a ressonância, fala não. Você vai colocar o nome de pessoas, detecta a pessoa que fez isso. Isso e acontece. Mas vamos dar uma explicação para o pessoal que agora vai ferver aí, né? Existe também magia negra que às vezes não é consciente, Renato? Existe a inconsciente. Vou te dar um exemplo. A inconsciente é assim. Vamos supor que você esteja no trânsito. Tá? Só uma analogia. Sem querer,
você fecha uma pessoa que está irritada. Aí a pessoa fala o quê? Sua, né? Não sei o quê. Tomara que você bata a cara no poste. Isso é uma magia negra. Olha, entendeu? Porque dependendo do estado vibracional que você se encontra, no momento que você deu a fechada na pessoa, vamos supor que você esteja num processo de depressão, estados depressivos, a magia vai pegar em você. Porque você está com o campo aberto, seu campo espiritual está assim, igual uma antena parabólica. Ele está receptivo. Você não está blindada. E você sabe de uma coisa? Você falou uma coisa, aí a gente começa a buscar outros nomes. Por exemplo, a gente sabe que para a física quântica, quando você determina, acredita e esquece, o universo conspira e manifesta na sua vida. Imagine só isso que o Renato acabou de falar para nós. Quando você quer alguma coisa muito, você fala, eu quero, aquilo lá você acaba quebrando o colapso da função de ondas. Né? Então, não manifesta. Por quê? Porque ali dá o efeito zenão. Só que é o seguinte, quando a pessoa deseja algo, ele já tira do coração dele e esquece. E você fala, puxa vida, fulano falou isso para mim. E, de repente, você esquece também. E ali é a hora que acontece. Por quê? A ressonância cruzou, você aceitou e pronto. Ali aconteceu e puxou e acontece com você. Então, na verdade, houve uma conexão, houve uma permeabilidade, né? No caso, uma ressonância entre a pessoa que fechou o cara no trânsito e o cara que estava nervoso, né? Então, houve uma ressonância ali. Estamos assim com dinheiro, né, Renato? Você ganhe muito dinheiro na próxima esquina. Pois é, roga essa praga aí, pô. Também vai ter uma porrada lá. Ganha na Mega Sena, não sei o quê. Então, mas não tinha só isso, né? O salão tinha outras questões também, memórias do ambiente, tinha muitos processos negativos. Uma das sócias está com processo de depressão, mas ela não acredita, né, nessa questão, então ela preferiu continuar na depressão. Mas eu já tenho notícias, né? Já me deu notícias que a irmã dela já está sem se tratar comigo. Por quê que eu falo isso? Lembra que eu falei com vocês que a empresa, seja lá o que for a empresa, o ambiente, seja lá o que for, existe um conjunto de consciências ali. Então, quando você, pelo simples fato de já fazer a análise, você já está modulando, você já está alterando o campo vibracional. Todos os campos vibracionais já estão sendo alterados. Né? Então, aquelas consciências que estão ali, se é negativo, problema. Aquilo ali não faz parte daquele ambiente. As que não faz parte daquele ambiente, elas não vão continuar ali. Elas vão embora. Elas vão dar lugar para outras consciências entrarem. Por quê? A vibração que estava ali no ambiente não era uma vibração de consciências mais elevadas ficarem ali, você concorda? Ninguém vai entrar ali. Jesus Cristo não vai entrar num botequim, você concorda? Não vai entrar num ambiente de zonas abissais, não vai? Então, essa era a vibração. Pra você ter uma ideia, a vitalidade geral do ambiente como um todo estava em 15%. Muito baixo. E eu avaliei várias vezes. Eu tinha funcionário lá que estava 5%, estava quase zerado. Hoje está acima de 80%, todos acima de 80%. E ela reclamou também de faturamento. Não estava faturando. Agora subiu. E ela, só depois desse dia, ela me indicou, deixa eu ver aqui. Ela me indicou, acho que mais de 15 clientes. Olha. E os clientes dela, com certeza, agradeceram. Inclusive, eu atendi uma hoje, cliente dela, que ela me indicou, porque ela viu que funciona. Ela, na verdade, ela precisou, aliás, na verdade, ela precisou acreditar. Ela precisou ter fé nisso aqui, porque já recorreu em tudo que é quantidade de coisa para ver, mas eu resolvi o problema dela? Não, você que se permitiu. Primeira coisa é a permeabilidade. Eu não curo ninguém.
né, eu não curo ninguém, eu apenas estimulo os campos. Eu estimulo para você ficar bem. Então, se você também não estiver aberta, se a pessoa não estiver aberta para autocura, para autoconsciência, não vai funcionar. Então, por isso que mais importante, a primeira coisa que eu faço é medir campo de permeabilidade. Medir qual é a permeabilidade da empresa, da pessoa, com relação ao tratamento. Qual que é o prognóstico? Né? Ah, não deu. Então, vamos fazer um protocolo aqui, montar um protocolo, que eu tenho também, para subir, para elevar, porque eu não saio fazer modulação para todo mundo assim, a Deus dará. Primeiro é investigar, né? Investigar tudo isso. E olha só, para quem não sabe o que é prognóstico, tem uma live aqui, antes dessa live aqui com o Renato, onde a gente fala sobre isso ponto a ponto, tá? Tudo que é analisado. Ivan, inclusive, explicou prognóstico bom, ruim, médio. Então, se você ficou curioso aí, volta nas lives aqui e com certeza você vai entender profundamente sobre isso. Meu querido, eu adorei saber aqui sobre o colérico, fleumático e sanguíneo. Como é que você chama isso? Temperamento. Temperamentos. Isso, então, são os 4 temperamentos do ser humano. Qual que, eu faltou um na minha anotação. Qual que é? Sanguíneo, né, o colérico, o fleumático e o hepático. Hepático não, desculpa, melancólico, que é a mesma coisa, são sinônimos. Tá. Olha só, eu fiquei muito curiosa, adoro aprender. Então, eu vou combinar com você, nossa audiência aqui, nós vamos trazer o Renato aqui para fazer uma avaliação sobre isso, trazer mais conhecimento, aprofundar aqui nos temperamentos, tá? Temperamentos de uma empresa, temperamentos das pessoas, porque vocês perceberam, né? Ele, empresário, hoje modulador empresário, faz a modulação da empresa dele, das outras empresas, e tenho certeza, você está feliz com isso, Renato? Muito feliz, muito. Na verdade, abriram-se inúmeras portas, né? Inúmeras possibilidades, né? Não há plena felicidade quando você está fazendo aquilo que você gosta, né? Verdade. E eu não fechei ciclo, eu apenas fiz uma transição. Né? Não, muito bom, adorei saber isso também. Renato, eu gostaria que você desse as suas considerações finais para esse público que com certeza aí amou essas explicações, ficaram com os cabelos em pé aí sobre a magia negra. A gente volta com esse assunto aqui também. Vamos voltar, sim. As suas considerações finais agora. Então, para quem tem empresa, para quem não tem empresa, eu vou te dar uma notícia que você é uma empresa também. Né? Mesmo você não tendo um CNPJ, mesmo você não tendo uma inscrição, você vai trabalhar para uma empresa. Se você não trabalhar para uma empresa privada, vai trabalhar para uma pública, e você tem que dar o melhor de si. O melhor de si sempre. A sua casa, o seu ambiente também é uma empresa. Então, se você cuida bem da empresa que você trabalha, cuida bem também do seu ambiente. Mas não é só do seu ambiente também, cuida bem de você. Não adianta a sua casa estar bonita, não adianta a sua empresa estar faturando bem, estar faturando milhões, não adianta se você não estiver também bem com você mesmo. Não adianta você se desconhecer. Você tem que se conhecer melhor. Então, se você não vai bem, a sua empresa também não fatura. Né? E outra questão que eu não falei também é sobre o balanceamento, que eu acho que não deu tempo, né? Os balanceamentos que eu utilizo aqui, eu utilizo cristais, que eu informo, né? Faço a informação aí na Morphos, o estimulo, potencializo, tanto cristais, ervas, plantas, a própria Morphos também tem um conjunto de cores, né? De cromoterapia, gerador sonoro, ressonância Schumann, então eu faço tudo na Morphos, fora outros protocolos que eu tenho também, da parte espiritual, apometria, da parte mental, emocional, tem os protocolos para tudo isso. E também eu faço o envio de frequências, desenvolvo índices também para cada problema. O problema é esse, eu desenvolvo um índice que faz a modulação daquilo que está vibrando. Qual que é a frequência operante daquele ambiente, daquela empresa? Então, eu faço um índice, monto a frequência, monto o protocolo em cima daquilo dali, justamente para informar e para modular, seja a empresa, seja a pessoa, seja o animal, seja lá o que for,
né, a gente faz a modulação aí da melhor forma possível. Espero que tenha gostado. Show demais! Eu adorei. E você, professor Nossa, Jonas? mãe, aprendizado em cima de aprendizado. E agora ficamos viciados, viu? Você vai vir mais vezes aqui, com certeza. Tem pelo menos, que eu anotei aqui, uns 5 assuntos que dá para a gente esticar. 5 lives, pelo menos, dá para a gente fazer aqui, só com cada um desses detalhes que ele trouxe. E com certeza, se você tem uma empresa, procura o Renato Neves aí, ó. Pode procurar o Renato Neves aí, que com certeza... Qual que é o seu Instagram? Renato.neves. Da minha empresa? Não, da empresa? Onde você quer que as pessoas te procurem no Instagram? Tá. Renato.neves. Pronto, tá fácil, tá na tela aí. Renato.neves. A empresa é RP Minas. Facinho. R de Renato, P de Patrícia, Minas. Muito bom. Professor Jonas, no mais? Nós queremos agradecer a presença enriquecedora aqui do Renato Neves, agradecer a presença de todos vocês, né? Em breve, talvez essa é a última live, na próxima live já vamos estar ao vivo e a cores, tá? Eu agradeço a vocês que acompanharam essas lives aqui de setembro com a gente, para nós foi muito importante, né? Você sabe que é gravado. E o que acontece? Nós fomos para o velho mundo levar muito amor e, com certeza, também, através do trabalho, ajudar as nossas e as ancestralidades daquelas pessoas que vão estar conosco também, para que possa ter uma vida muito mais feliz, saudável e próspera, tá certo? Então, agradeço a presença de todos. Então, demais, doutora Flávia. Professor Jonas, eu estava vendo aqui, né, se é mesmo. A última vai ser sobre como trazer clientes. Então, a dele é a penúltima. Então, a gente não está na última ainda. Ah, é? Então, nós vamos fazer mais uma gravação. Mais uma gravação. E a gente conversa. No demais, muita paz, muita luz. E até a próxima. Um abraço. Tudo de bom.